A pequena cidade de Ibiúna, localizada no interior de São Paulo, sempre foi um local pacato, com poucos habitantes e uma história simples. Porém, ao redor da cidade havia uma área que nenhum morador ousava explorar: a Floresta das Sombras. A floresta ficava a apenas 10 quilômetros do centro da cidade, mas ninguém se atrevia a se aventurar por lá, pois, desde o começo do século XX, corria entre os habitantes uma história de terror que ninguém sabia se era real ou apenas uma lenda. A primeira menção a algo estranho vindo daquela floresta ocorreu em 1901, quando um grupo de exploradores locais, liderado por um conhecido caçador chamado Joaquim Lima, entrou na floresta para uma expedição. O grupo era composto por 6 homens experientes, todos familiarizados com a área e suas peculiaridades. Mas, ao retornarem da expedição, apenas um dos homens sobreviveu, e ele estava em estado de choque, incapaz de falar por semanas. Quando finalmente conseguiu se comunicar, o que ele contou fez com que a cidade inteira entrasse em pânico. Joaquim, o único sobrevivente, falava de uma presença na floresta. Ele descreveu sombras que se moviam de forma independente das árvores, uma sensação de ser seguido o tempo todo e sussurros que surgiam do nada, como se a própria floresta estivesse viva e fosse capaz de se comunicar. Joaquim ainda mencionou uma figura que, segundo ele, apareceu para ele no centro da floresta. Uma mulher alta, de olhos negros e sem pupilas, que parecia observar o grupo com um olhar penetrante, como se os estivesse guiando para algum destino sombrio. Antes de ser encontrada inconsciente, Joaquim relatou que viu todos os seus companheiros serem arrastados por essas sombras, desaparecendo um a um até que ele fosse o único restante. Após esse incidente, a cidade de Ibiúna passou a temer a floresta. Quem se atrevia a entrar nela nunca mais retornava da mesma forma. Alguns diziam que a floresta estava amaldiçoada. Outros acreditavam que ela era protegida por forças sobrenaturais, ligadas a antigos rituais indígenas que ocorreram na região antes da chegada dos colonizadores. Passaram-se os anos e a lenda da Floresta das Sombras cresceu, com mais e mais relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Em 1954, um jovem chamado Felipe Martins, vindo de uma cidade vizinha, decidiu investigar o mistério da floresta por conta própria. Determinado a desmascarar a lenda e provar que tudo não passava de superstição, Felipe se embrenhou na floresta com apenas uma lanterna e uma mochila, ignorando os avisos dos moradores locais. Ele disse a todos que voltaria no dia seguinte para contar o que havia descoberto. No entanto, Felipe nunca voltou. Durante os dias seguintes, moradores afirmaram ter ouvido gritos distantes vindos da floresta, mas ninguém teve coragem de investigar. Dias depois, quando a polícia foi chamada, encontraram apenas a mochila de Felipe, caída em um trilho bem distante da entrada da floresta. A lanterna estava quebrada, e havia vestígios de algo que parecia ter sido arrastado pelas folhas secas do chão. O desaparecimento de Felipe foi registrado, mas ninguém mais entrou na floresta para procurar respostas. Nos anos seguintes, a cidade ficou cada vez mais assombrada por essa lenda. A Floresta das Sombras nunca mais foi visitada, e muitos dos moradores passaram a evitar a área completamente, com medo de que a maldição da floresta os alcançasse. Mas o mistério nunca foi resolvido, e o medo persistiu por décadas. Em 1973, a história da Floresta das Sombras voltou à tona, quando um grupo de adolescentes desavisados decidiu acampar nas proximidades. Eles estavam em busca de aventura, e, embora soubessem das lendas, desafiavam a coragem de entrar na floresta à noite. O grupo entrou por volta das 21h, e suas gravações de vídeo amadoras mostravam o que parecia ser uma simples caminhada pela floresta, até que, de repente, uma gravação mostrou algo que ninguém poderia entender. A câmera filmou uma figura estranha entre as árvores, uma silhueta humana, mas com formas distorcidas, quase sobrenaturais. A imagem foi distorcida e tremida,
Mas o que mais aterrorizou os jovens foi a súbita perda de sinal na câmera. Quando o grupo tentou retornar para a cidade, eles não conseguiam mais encontrar o caminho de volta, como se a floresta estivesse mudando à medida que caminhavam. O grupo passou a noite inteira perdido, até que no amanhecer, eles conseguiram sair da floresta, visivelmente traumatizados. Nenhum deles falou sobre o que aconteceu naquela noite, e muitos alegaram ter visto coisas que estavam além da compreensão humana. A Floresta das Sombras continua sendo um lugar de mistério, com poucos dispostos a sequer aproximar-se de suas margens. Aqueles que tiveram o azar de entrar e sobreviver raramente falam sobre o que viram. E muitos, mesmo sem entender, preferem manter a distância. Você teria coragem de entrar na Floresta das Sombras para investigar? Ou preferiria deixar a lenda onde ela está?